Olá, benditos! Eu gostaria de começar hoje esclarecendo um detalhe importante do contexto de agora em diante. Como nós temos enfatizado aqui, o cronista escreveu os 2 livros de crônicas após os 70 anos de cativeiro babilônico. Ele precisava explicar como uma única tribo, Judá, pôde legitimamente representar toda a antiga nação de Israel e tornar-se uma nova nação de fato. A autoridade política e espiritual foi mantida na dinastia de Davi. Um número suficiente de levitas retornou do cativeiro para levar avante o ministério iniciado por Moisés. E era esse ministério, regulamentado pela legislação mosaica, que fazia Israel tornar-se um povo distinto dos outros povos da terra. O cronista registra a história do reino davídico de Judá até o cativeiro babilônico em 586 a.C. Ele fez isso selecionando e adaptando dos livros de reis somente o que era interessante para a comunidade pós-exílica, acrescentando alguns poucos detalhes com base nas suas outras fontes de informação. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque você vai perceber, a partir deste capítulo, que depois da rebelião de Jeroboão contra Roboão, o cronista não relata a história dos reis que governaram as 10 tribos do norte, chamadas de Israel, lideradas por Jeroboão. Ele relata apenas a história do reino do sul, chamado de Reino de Judá, onde reinaram os descendentes de Davi, ok? Muito bem. Quando Roboão viu que o seu enviado Adonirão tinha sido apedrejado e morto pelos homens do Reino do Norte, fugiu para Jerusalém e reuniu 180 mil guerreiros para tentar manter a nação de Israel unida à força. Mas Deus enviou o profeta Semaías para advertir Roboão a não fazer guerra contra as 10 tribos, porque tudo aquilo vinha da parte dele, do Senhor. Apesar dos acontecimentos serem consequência da insensatez de Roboão e da agressividade de Jeroboão, a vontade soberana de Deus estava prevalecendo, cumprindo assim a profecia de Aías. Deus é soberano. Ele permite que as pessoas tomem suas próprias decisões, mas ainda assim cumpre os seus propósitos. Segundo o plano de Deus, deveria haver 2 reinos e ponto final. Felizmente, Roboão ouviu a palavra do Senhor e desistiu de guerrear. Algumas vezes é sinal de sabedoria conter a ira e manter a paz, mesmo quando estamos ofendidos e injuriados com razão. E eu quero destacar aqui a pessoa do profeta Semaías, que ao falar em nome do Senhor, impediu o rei e 180 mil guerreiros de iniciar uma guerra civil em Israel. Este é um excelente exemplo do compromisso que devemos ter sempre que falamos em nome do Senhor. Devemos ministrar a palavra de Deus como sendo a palavra de Deus e não sermos proclamadores das nossas próprias ideias e dos nossos próprios pensamentos. Que o Senhor nos ajude. Depois que Roboão ouviu e obedeceu a mensagem de Deus, transmitida pelo profeta Semaías, o Senhor começou a prosperar o seu reinado, que agora estava reduzido a menos da metade. Ele concentrou-se na defesa do reino de Judá, construindo uma série de cidades fortificadas. Essas cidades cobriam as fronteiras de Judá e provavelmente tinham também a intenção de garantir a defesa contra o Egito, que era aliado de Jeroboão. Roboão fortaleceu cada cidade com escudos e lanças e as tornou muito fortes. Só para relembrar, o Reino do Sul inicialmente era composto por 3 tribos, Judá, Simeão e Benjamim. A tribo de Simeão foi a primeira a ser absorvida por Judá. E logo a tribo de Benjamim também seria, ficando toda aquela região conhecida como Judá ou Reino do Sul. Jeroboão, naturalmente, foi o primeiro rei do Reino do Norte e tentou adaptar a religião aos interesses do Estado, porque ele não queria que o povo do Norte fosse para Jerusalém adorar ao Senhor no templo. Por isso, mandou fazer 2 bezerros de ouro, transformando o Reino do Norte num centro de idolatria. Em decorrência disso, os sacerdotes e os levitas que moravam entre as 10 tribos se recusaram a tolerar a apostasia entre o povo.
O cronista enfatiza aqui que os sacerdotes e os levitas se conservaram fiéis ao Senhor ao ponto de sofrer perseguição por parte de Jeroboão, sendo removidos do seu ofício e da sua função. Isso levou os verdadeiros sacerdotes e levitas a abandonarem os seus patrimônios e as suas posses e migrarem para o reino do sul de Judá para servir no templo do Senhor em Jerusalém. O registro desse fato foi a maneira do cronista salientar o pleno direito dos levitas para servirem como sacerdotes, músicos e encarregados no segundo templo, edificado na volta do cativeiro babilônico. Espiritualmente falando, o reino do norte de Israel foi atingido duas vezes. Primeiro, pela religião ímpia de Jeroboão e depois pela partida dos sacerdotes e levitas fiéis a Deus. Inclusive, algumas pessoas piedosas do Reino do Norte, que não eram levitas, migraram junto com os sacerdotes e levitas para Jerusalém. Com isso, restaram poucas pessoas piedosas no Reino do Norte, mas o Reino de Judá, no sul, foi fortalecido. Jeroboão nomeou os próprios sacerdotes, homens indignos, que não descendiam da tribo de Levi, o que era contrário à lei mosaica. Eles ministravam diante dos bezerros de ouro, que para eles eram o Deus de Israel, e também nos altares, diante dos ídolos em formas de bodes. Mas o compromisso de Roboão e do povo de Judá com a adoração ao Senhor e a fidelidade à sua lei durou apenas 3 anos. Este período não durou mais por causa da inclinação geral de Roboão para a impiedade. Se ele tivesse continuado a trilhar o caminho da obediência, teria conduzido Judá ao temor do Senhor e à verdadeira grandeza. Mas, ao contrário, ele se afastou de Deus e perdeu as bênçãos que ele e o seu povo poderiam ter desfrutado. Roboão teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Obviamente, ele não aprendeu nada com o erro do seu pai Salomão. Na multiplicidade de esposas e concubinas, ele praticamente estabeleceu, assim como seu pai, um harém no padrão dos reis pagãos ao seu redor, deixando de observar a ordem de Deus em Deuteronômio 17. Roboão nomeou Abias, seu filho, com Maaca, como chefe sobre seus irmãos, porque o havia escolhido para ser o seu sucessor. Abias não era o primogênito, mas como Roboão amava Maaca mais do que todas as suas outras esposas, ele elegeu o filho dela, talvez pela influência da própria Maaca. Para evitar que seus outros filhos formassem uma aliança contra Abias, por considerá-lo um sucessor ilegítimo ao trono, já que ele não era o primogênito, Roboão usou uma estratégia política de muitos monarcas orientais. Deu aos outros filhos postos políticos importantes em todo o território de Judá. Seus ofícios os conservavam perto dos seus respectivos lugares de governo. Assim, Roboão os manteve separados, sempre ocupados, mas com um padrão de vida elevado e com muitas mulheres. É possível que as muitas mulheres que Roboão obteve para os seus filhos fossem resultado de tratados para garantir a paz entre Judá e os seus vizinhos. Esse tinha sido o plano seguido por seu pai, Salomão. Como nós já dissemos, Roboão e o povo de Judá se mantiveram fiéis ao Senhor por um período de 3 anos, mas no 4º ano o cenário mudou. Como ficou a situação do Reino do Sul dali em diante é o que nós veremos no próximo capítulo aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.